Dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Por isso, neste mês, são realizadas atividades e eventos para aumentar a conscientização em torno do assunto. É preciso entender os direitos das pessoas com a trissomia do 21 e fazer a inclusão na prática, né? Não só falar. Nós vamos ouvir agora um depoimento. Depois a gente conversa mais um pouquinho. Olá, eu me chamo Gabriela e esse aqui é o meu filho Pablo. O Pablo ele tem 7 anos e ele tem trissomia do 21. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a importância de discutir a inclusão das pessoas com deficiência, especialmente da pessoa com síndrome de Down. O mês de março é um mês comemorativo a diversas ações que ocorrem em função do Dia Internacional da Síndrome de Down. E, na minha opinião, eu vejo como muito importante a gente discutir principalmente políticas públicas que atuem em prol da inclusão dessas pessoas. Eu vejo como extremamente necessário a gente discutir as políticas públicas no sentido de oportunizar essas pessoas estarem inseridas no sistema educacional, no mercado de trabalho, que tenham um suporte clínico e de saúde efetivos também. Então, para mim, como mãe, é muito importante entender que daqui para frente o Pablo vai gerar e criar cada vez mais autonomia para ele conseguir seguir sozinho. Eu acredito que o papel dos pais e o papel da família e da sociedade como um todo tenha que ser no sentido de oportunizar, de gerar oportunidade para que essas pessoas elas sejam independentes e para que elas tenham uma vida como qualquer outra pessoa tem. Então, sempre entendendo que todos somos diferentes e que a partir do momento que a gente começa a olhar essas pessoas dentro de um contexto com suas especificidades, mas também com as diferenças que todos temos, a gente consegue criar um mundo menos capacitista e mais inclusivo. É isso aí, para ampliar o assunto, vamos conversar com a presidente da Aldeia 21, que é uma associação de famílias. Ela é a Juliana Vinhas, que é jornalista, escritora e, acima de tudo, mãe do Luiz e da Ana. Boa tarde, Juliana. Bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Tata. Boa tarde, Fábio. Uma alegria estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante, aproveitando essa oportunidade desse mês, que é um mês que temos aí o Dia Internacional da Síndrome de Down. Legal. Pode? A gente está aqui, pode começar. Desculpa, Tata. Ju, obrigada por estar conosco, né? Deixa eu te perguntar, a gente tem falado, né, o próprio Aldeia 21, né? Trissomia do 21 ou síndrome de Down? Mudou alguma coisa, né? Por que a gente tem as duas denominações agora? Bom, o nome Síndrome de Down foi uma homenagem a um pesquisador, a um cientista médico, né? Lá em 1866, que ele estudou mais a fundo a Síndrome de Down. E o nome dele era John Langdon Down. Por isso é que veio o nome Síndrome de Down. Ele não era em inglês, mas em inglês Down tem essa conotação, esse significado de para baixo, por baixo, né? E aí a gente vem ao longo das décadas no sentido de desmistificar isso, né? E surgiram inclusive vários movimentos e associações dizendo que o Down é up, né? Mas mesmo assim ficou visto de uma forma um pouco pejorativa. A expressão síndrome de Down caiu um pouco no uso comum. E com essa nova forma de falar, trissomia do cromossomo 21, a gente quer puxar mesmo para a parte mais técnica. Porque, geneticamente falando, o que esses indivíduos têm é uma trissomia no cromossomo 21. O que isso significa? Que ao invés de ter 2 cromossomos 21, que os nossos cromossomos eles vêm em pares normalmente, a pessoa com síndrome de Down tem um cromossomo a mais, que é o 3º cromossomo 21, formando aí essa trissomia do 21. Aí a gente chama de T21, trissomia do 21, trissomia do cromossomo 21, cromossomo 21, para puxar mais para a parte genética e deixar lá no passado algumas formas pejorativas de falar e também de olhar para esse indivíduo com a síndrome de Down. Que legal, bom, sempre uma bom. Aula, né, Juliana? Uma aula, na verdade. E agora a curiosidade jornalística, por que 21 de março? E por que o mês de março é o mês da trissomia?
Justamente, 21 de março é o quê? É o 21 do 3. Então, 3 cromossomos 21. Ju, e a importância desse dia, então, né? O que a gente quer falar? E como eu falei, a gente sempre discute, acho que a importância, a gente continuar falando, mas eu queria saber um pouquinho de ti sobre o avanço, né, na prática, né? Que a gente precisa discutir de novo, mas eu queria saber se tem avançado um pouco essas discussões para a prática. Em todo mês de março a gente encontra essa oportunidade de justamente dar essa visibilidade ao tema, e é por isso que é tão importante a gente volta a falar assim e ressalta direitos, políticas públicas, o quanto elas são importantes, porque é justamente uma oportunidade da gente dar visibilidade às pautas relacionadas à pessoa com síndrome de Down e às pessoas com deficiência como um todo, né? E eu sempre gosto muito de falar que dar visibilidade a essas questões é um dos aspectos mais importantes, para que a sociedade também acostume o olhar a esse indivíduo, que ao primeiro momento parece o diferente, né? Mas que a gente possa se acostumar e se adaptar a isso. A gente vem avançando de várias formas, principalmente através da conscientização, as pessoas cada vez mais entendendo que as maiores barreiras quando o assunto são as deficiências são as barreiras atitudinais. E acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente faz com que as pessoas apurem esse olhar, apurem esse cuidado nas suas ações, e isso com certeza vem crescendo, vem evoluindo, e isso é muito importante, né? Que as pessoas uma a uma comecem a mudar as suas ações, porque é o único jeito que a gente tem de promover a verdadeira inclusão. Claro que legislação e política pública, e a gente vem batendo muito nisso, é muito importante também, porque a gente não pode permitir retrocessos, né, perder direitos, então a gente tem que garantir direitos e tem que se manter firme aí na briga pela inclusão enquanto política pública. Mas também precisa conscientizar as pessoas que só a lei, só o papel, só o decreto não vai fazer diferença no mundo. O que vai fazer diferença no mundo são as nossas ações, né? Então, Juliana, era isso que eu ia te perguntar agora, assim, para vocês que já lidam com isso, que já faz parte do dia a dia, vocês já estão inteirados, já sabem de leis, direitos e tudo mais. Mas para o grande público, né, as pessoas que estão do lado de cá, né, como é que você falou das ações para conscientizar, como é que a gente, como humanos, né, racionais e pensantes, como é que a gente lida? Porque muitas vezes tem um receio, né? Como é que eu vou falar? O que eu vou fazer? Quais seriam algumas ações que tu poderia exemplificar para a gente poder lidar e ajudar também nesse processo? Bom, a primeira é perguntando, né? Perguntando mesmo como que eu faço para auxiliar. Eu te auxiliando, eu estou sendo inconveniente? Eu estou falando de um jeito contigo que não é legal? Eu usei a expressão errada para falar contigo? A gente costuma citar um exemplo, né? Vamos dizer que tem uma pessoa cega para atravessar a rua e tu vai lá e simplesmente pega no braço dela e sai carregando. Peraí, tu nem perguntou se a pessoa quer ajuda, ela permitiu que tu tocasse ela. Então, acho que a gente, enquanto sociedade, a gente tem essa coisa assim, não, ele tem uma pessoa assim, eu vou carregar ela. Tem uma cadeira de rodas, eu vou sair empurrando. Não é assim, né? A gente tem que ter essa postura de entender aquele indivíduo como um indivíduo que tem desejos, opiniões, né? E que ele tem o direito de dizer, não, eu me viro sozinho, ou não, você pode me ajudar desta forma, né? Isso é importante. No nosso dia a dia, eu vejo muito, assim, e gosto de citar esse exemplo também, quando você posta um vídeo lá nas suas redes sociais, tu postou ele sem legenda e sem intérprete de Libras. É um vídeo que não é acessível para pessoa surda. O que isso significa? Significa, primeiro, que a gente não está atento à diversidade, né? E segundo, que será que o público surdo importa para mim? Ou, se eles não entenderem o que eu falei, tudo bem. É isso, sabe? A gente começar a cada coisa, as nossas ações, a gente refletir sobre elas. É difícil, né? O Luiz Gustavo vai fazer 13 e a Ana, que tem síndrome de Down, está com 8 anos. Então, principalmente depois do nascimento dela, ao longo desses 8 anos, são pequenos aprendizados, assim, né? A passo de formiguinha que a gente vai entendendo. Só que isso só é possível com convívio mesmo. A Tata falou, a gente de fora e tal, é realmente complicado, mas ninguém é obrigado a saber, né? Tu é obrigado a saber como tu se dirige, como tu fala. Juliana, não posso mais usar síndrome de Down? Pode usar, né? Mas perguntar. Eu acho que perguntar, se comunicar, perguntar para as pessoas como elas se sentem melhor de serem tratadas. Eu acho que isso faz com que a gente deixe de ser barreira e passe a ser ponte.
Porque a pessoa com deficiência, ela tem sim as suas limitações, mas muitas dessas dificuldades é a gente que impõe. A pessoa sem deficiência acaba impondo uma barreira, uma dificuldade àquele que tem a deficiência. Todos nós temos limitações, né, Ju, na verdade. E aí eu acho que é um pouco de empatia, tentar se colocar no lugar, a gente realmente não consegue, como você falou, é a convivência, mas tenta se colocar no lugar e aí pergunta. Ju, e aí falando em perguntar, e pra gente ir encerrando aqui, eu preciso que você me fale desse evento amanhã, né? Eu dei uma olhadinha na chamada lá que o palestrante fez, vai ser super interessante, eu queria que você falasse um pouquinho e fizesse o convite. Então, a gente tem a nossa associação, a Aldeia 21, que é uma associação de acolhimento, de troca de informações para famílias de pessoas com a trissomia do 21. E dentro dessa associação a gente promove aí alguns eventos. Esse ano de pandemia foi um pouco mais complicado, porque a gente gostava de se encontrar, mas resolvemos fazer esse evento na modalidade online. Então, vai ser nesse sábado, dia 13 de março, às 4 horas da tarde, na página do Facebook da Aldeia 21. Só entrar na página da Aldeia 21 no Facebook, no sábado, às 4 horas da tarde, ao vivo, online, gratuito, com um dos grandes nomes brasileiros da inclusão, quando o assunto é inclusão, que é o Alex Duarte, que é educador social, e que ele vai falar sobre essa questão justamente do preconceito. Como que a gente transforma a nossa mente preconceituosa, capacitista, capacitismo é o preconceito em relação à pessoa com deficiência, como a gente transforma a nossa mente numa mente inclusiva, identificando se a gente é preconceituoso ou não, percebendo o que a gente está fazendo e mudando as nossas atitudes. Então, como vocês falaram, como é que a gente muda as nossas atitudes? É através da informação, através do autoconhecimento e do conhecimento em geral. Então, essa palestra desse sábado vai ser uma grande oportunidade para todos nós exercitarmos isso, saber como que a gente está agindo e como que a gente pode fazer para mudar e deixar o mundo mais plural, mais inclusivo. Um mundo diverso é muito mais bonito. Juliana Vinhas, obrigada pela participação conosco. Eu chego a me emocionar quando eu vejo a Juliana falar assim, né? Como ela aprendeu nesses últimos 7 anos que tu falou da Ana? 8? 8 já. Ju, obrigada, beijo no coração. Continua o link na tela ali, ó, é a página Aldeia 21 Chapecó, no Facebook, bem facinho de achar. Até a próxima, Ju, sucesso no evento. Obrigada. Beijo.